Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco, na ressaca do dia seguinte com vitória, em cima do esporte e repercussão, né? Na segunda-feira normalmente a gente traz a repercussão dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Antes eu pedi para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Hoje é dia do hype, tá? Para quem ainda não sabe como é que deixa o hype, aonde tem as mensagens que você não entra, você rola pro lado, aí tá lá, clicou, deixa o hype, que você ajuda o canal a ser impulsionado no YouTube. Mas o mais importante é se inscrever e deixar o joinha, acho que isso aí é o básico, tá? Para poder ajudar o canal. Bom, vamos falar de Vasco, cara, e olha, a gente consegue entrar numa parada para data FIFA, que agora vai ficar 10 dias sem futebol, ô tristeza, né? Fora da zona de rebaixamento e com uma vitória, repetindo o que a gente fez antes da parada para o Mundial de Clubes, que ali foram 30 dias, agora vão ser 10. Quando a gente foi para o Morumbi, venceu o São Paulo, né? Venceu fora de casa e agora a gente vai para Recife vencer fora de casa. É um adversário que está virtualmente rebaixado para a segunda divisão, porém a gente sabe, a gente tem a convicção que não seria um jogo fácil, tá? É um jogo carregado de tensão e tudo que a gente falou aqui ontem por causa de um cenário extracampo que foi criado com tudo que aconteceu com o Vasco Sport na Ilha do Retiro. Mas, vamos lá, né? É importante a gente agora ter esse tempo para ver se os jogadores que chegaram, eles consigam, né, melhorar a condição física para poder depois ter ritmo de jogo. Porque esses jogadores só vão ter ritmo entrando em campo, como fez ontem o Matheus França entrando no segundo tempo. Se você não botar para jogar, dificilmente esses jogadores vão estar em condições. Agora, a questão física e técnica, tática, a gente vai ter 10 dias aí para ser aprimorada. Thiago Mendes, um jogador que chegou e não somou, né? Robert Renan, que é um jogador que está parado há 3 meses. O próprio Matheus França, que vem de lesões sérias. Então, assim, o Diniz vai ter 10 dias para poder homogeneizar, vou usar essa palavra, o elenco, que é poder tentar deixar todos no mesmo nível físico, técnico e tático, porque a gente precisa muito desses reforços para essa sequência que a gente vai ter de Copa do Brasil, é o jogo contra o Botafogo, se passar a semifinal, e depois a sequência no Campeonato Brasileiro com jogos difíceis, mais uma sequência de jogos, como eu falei, jogando no Rio de Janeiro. O que não pode, seu Diniz, é fazer o que foi feito com a parada FIFA, que a gente ganha do São Paulo e volta pior. O Vasco passou a ser era o pior time depois da volta do Mundial de Clubes. Era um dos piores, né? Porque tem um Atlético Mineiro que está horrível também, o Fortaleza. Mas agora, com essa vitória em cima do Sport, a gente dá uma melhorada ali nesse ranking de times que voltaram depois da parada no Mundial de Clubes. Então, que não volte depois dessa parada para a data FIFA pior do que a gente parou. Que emende uma sequência, começar contra... Engraçado, né? Tem umas coisas que parecem assim, que são arranjadas, né? Mas muita coincidência, né? A gente faz a parada para a data FIFA, para o Mundial de Clubes, e volta tendo que enfrentar o Botafogo. Agora a gente faz uma parada de 10 dias para a data FIFA e volta tendo que enfrentar novamente o time do Botafogo, que é o jogo das quartas da Copa do Brasil. Então, assim, que o Vasco consiga voltar melhor do que voltou depois da parada para o Mundial de Clubes, tá? Eu vou trazer um trecho da entrevista coletiva, onde o Fernando Diniz fala em oscilação do time e que contra o Botafogo o time vai precisar ser consistente se quiser se classificar para as semifinais. A gente tem que celebrar um pouquinho essa vitória e a gente tem aí 10 dias para o jogo do Botafogo. O time tem oscilado, como você disse, na maior parte do tempo oscilado mais no resultado que na performance. E hoje, inclusive, oscilou dentro do próprio jogo. A gente teve momentos muito bons e momentos não tão bons assim.
A gente sabe quanto o Botafogo a gente tem que ter uma partida bastante consistente, como foi na última quarta-feira, para a gente ter a nossa chance de classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente sabe que é um time muito forte e a gente vai se preparar da melhor forma para chegar bem lá. Um dos questionamentos feitos por um rapaz na entrevista coletiva foi a respeito da condição física do time e da demora do Fernando Diniz para mudar. Foi o que eu falei no vídeo pós-jogo ontem, né? O cara falava, pô, o time cansou e você acabou demorando para fazer as alterações. Qual que é o critério que você usa para fazer as alterações? Vou deixar aí, depois eu vou comentar a respeito desse assunto. Boa noite, Diniz. Pedro Machado, canal Sou Vascaíno. Diniz, hoje você somente mexeu com 33 minutos, né? Time claramente desgastado. Qual o critério que você usa para fazer essas substituições? O critério é melhorar o time. Quando eu acho que vai melhorar o time, eu faço substituição. Eu segurei até onde já tinha feito uma parada para poder trocar o Jair pelo Cocão. Essa pergunta é recorrente, mas é uma pergunta que eu não tenho problema de respondê-la, porque eu faço as mudanças para poder melhorar o time. Quando você faz uma mudança, tem que ver o encaixe tático, como é que vai ser ou como é que não vai ser. Tem jogadores novos que poderiam entrar, que acabaram de chegar. Então tem um monte de coisa que pesa, mas assim, o critério que eu uso é para melhorar o time. Você achou que o time estava cansado, mas não é só cansaço. A gente fez as mudanças e com as mudanças também o time não deixou de ir lá para trás, não deixou de marcar mais baixo. E quando você está marcando mais baixo, tem um encaixe tático que é muito importante. Tem jogadores menos treinados que podia comprometer. Então, se a gente tivesse feito mudanças antes, a gente poderia, na minha opinião, poderia ter ficado um pouco mais vulnerável do que a gente ficou. Então, eu acho que, eu falei isso aqui ontem, né? O Diniz demorou demais mexer no time. Realmente, eu acho assim, ele argumenta, inclusive para não ficar muito longo o vídeo, ele fala que os jogadores contratados agora ainda não estão em condição de jogo, né? Cita o Robert Renan, que não jogou nos últimos 3 meses. Matheus França, ele falou que levou o Matheus França, que assim, o certo seria nem levar, mas levou para ele sentir, já ir se ambientando com o clima do jogo. O meu problema não são nem esses jogadores aí, tá? O problema é com os jogadores que ele vinha usando. Se ele tem um banco de reserva pronto para entrar, por que ele não mexeu sabendo que o Nuno Moreira cansa, cara? Nuno Moreira cansou, o Coutinho cansou, o Verratti não era para estar mais em campo. A gente não tinha jogadas de escape ou contra-ataque. Depois melhorou com o Matheus França. Você viu que a gente conseguiu ali puxar uns 2, 3 contra-ataques, né? Então já era para ter mexido ali. E não estou falando de Robert Renan, não estou falando de jogadores que chegaram agora. O Andrés Gomes jogou 2 partidas e entrou bem, cara. Era para ele ter entrado no lugar do Nuno Moreira. No meio de campo, Matheus França se levou para jogar, por que não entrou um pouco antes? Né? E no ataque, por que não colocou o David no lugar do Verratti? Tem um estrela, o GB, por que não usou o banco de reserva? Não confia nos jogadores que tem no elenco? Aí fica complicado, você fica com os jogadores se arrastando em campo, o time tomando sufoco, tomou o gol e quase que tomou um empate. Você imagina a frustração se o Lucas Freitas não tivesse salvo aquela bola na linha. A gente teria cedido um empate para o Sport, estaríamos na zona de rebaixamento em 10 dias com um clima horrível para trabalhar, para sair dessa situação que a gente se enfiou. Então acho que o Fernando Diniz deu mole, sim, demorou a mexer com um time que estava nitidamente desgastado, cansado e que estava sofrendo uma pressão e que ia tomar gol, assim como tomou e quase tomou o gol do empate, tá? Então o resumo da entrevista coletiva do Fernando Diniz. E agora tem um novo zagueiro, né? Ontem desembarcou no Rio de Janeiro o Carlos Cuesta. E ele falou com a galera do BTB Esporte, vou deixar aí para você, será que o Carlos Cuesta também é outro jogador que vai precisar demandar um tempo para estar em condições físicas? Estava jogando, lembrar que agora está iniciando a temporada na Europa, tá? Então esses times estão ainda, esses jogadores estão vindo de uma pré-temporada. Tem que saber como é que foi feita essa pré-temporada do Vitor Cuesta, tá bem fisicamente, ele vai entrar para jogar como titular, vai tirar o Hugo Moura desse time. O Lucas Freitas ontem fez uma partida até interessante, salvando o Vasco, foi dele o pênalti, né, para o 3-1, enfim. Vamos ter mais opções, agora tem que saber como é que vai estar fisicamente esses jogadores que foram contratados pelo Vasco
e ele falou com a galera lá da BTB Esporte. Boa noite, Carlos Cuesta. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, ao Vasco da Gama. Queremos saber a sua expectativa para a sua chegada ao Vasco, também se você se encontra bem, como é que você está? Obrigado. Sí, buenas noches. Yo estoy bien, es lo primero, que sepan que estoy bien. Estoy feliz de venir al Río, de estar aquí para concretar todo con Vasco y espero que sea muy rápido para poder estar entrenando. Para finalizar o vídeo, quero mandar um abraço pro meu amigo vascaíno Jefferson, lá do Rio de Janeiro, que me pediu para apoiar esse movimento aqui, ó. Festa das Crianças, que é feito pelo grupo Gigantes de Vista Alegre, tá? Gigantes de Vista Alegre. No Instagram é gigantesvistaalegre@gmail.com. Você vai encontrar essa galera aí, essa torcida do Vasco que faz essa campanha para o Dia das Crianças. Eles arrecadam brinquedos, lanche, doce, para ajudar, para fazer a festa aí para molecada carente no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, tá? Então, se você puder, tiver condições, mora no Rio de Janeiro, é ali próximo de Vista Alegre, dá essa força pra galera aí, às vezes ajuda também com o Pix, para eles poderem organizar esse evento e levar, né, essa alegria pra molecada. Quem tem criança sabe como que as crianças ficam felizes, né, quando tem festa, quando tem brinquedo, quando tem lanche. Então vamos ajudar essa criançada, tá aqui, Gigantes de Vista Alegre, vamos dar essa força para essa turma fazer essa festa bem legal, poder alcançar essa galera, essas crianças carentes, para ter um dia bem especial, tá bom? Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma semana abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.